noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. O nosso irmão Carlos Nascimento está com algum problema lá na conexão, mas logo ele já volta. Deu um probleminha na conexão. Muito bem, vamos lá, Gilberto. Vamos nessa, boa noite, bem-vindo. Boa noite para todos. Repetindo, nosso irmão Gilberto Catira, Carlos Nascimento, a todos os irmãos que estão presentes aqui para nos acompanhar, né? No nosso projeto Iniciação, todo sábado, a partir das 20 para as 9, estamos aqui, né? Justamente o projeto Iniciação. O projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem para desenvolver na sua vida, né? Então, agora, para desenvolver esse projeto de iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Isso, os mestres falam isso. O nosso mestre, professor Henrique de Souza, também afirma isso aí, né? É necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. A pessoa pode escolher a escola iniciática aqui no mundo inteiro, mas deve ter muitas escolas aí iniciadas. Mas nós, de nossa parte, nós indicamos aqui a Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo professor Henrique José de Souza. Como é que a pessoa pode começar o seu contato com a eubiose? Entra no busca na internet, coloca a Sociedade Brasileira de Eubiose e vai encontrar o site da Sociedade, né, da Eubiose. Ela entra no site, lá no site tem um botãozinho, está escrito assim, onde estamos? Ela clica ali, ela vai ter pode entrar em contato com todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, ela pode marcar, então, o início do seu projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Devemos dizer que o início da iniciação na eubiose é através do primeiro grau, do primeiro grau chamado grau peregrino. Isso já está em andamento no Brasil inteiro, né? Já está em andamento e as pessoas podem... Mas dá tempo ainda a pessoa entrar e fazer a sua conexão, e aí ela faz o primeiro grau peregrino, depois faz mais 4 graus iniciáticos, totalizando 5. No final dos 5 graus iniciáticos, ela tem o direito de se tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tá vendo? Então, aí, ela tornando-se membro efetivo, ela pode participar das reuniões internas, externas, palestras internas, externas, ritualísticas, né? Pode participar de ritualísticas, todas as atividades da Sociedade Brasileira de Eubiose, e, principalmente, ela tem o direito de ler e estudar as revelações do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. E, olha, são milhares e milhares de páginas, né? A pessoa tem... Todo departamento tem lá o arquivo, né, com as revelações, e então isso é muito importante. É importante também que a pessoa faça os graus de forma presencial, né, no departamento na sua cidade, ou um departamento próximo à sua cidade, né, ela tenha facilidade de se locomover. Caso não haja essa possibilidade, ela não tiver um departamento na sua cidade ou um próximo, então ela pode fazer o EAD, ensino à distância, através da internet. Mas ela, evidentemente, ela vai ter que entrar em contato com a eubiose também, para se habilitar a receber a matéria de ensino através das vias da internet, né? Está, então, esse importante comunicado que nós vamos fazer sempre no início do programa a respeito de como a pessoa pode fazer o seu projeto de iniciação, o seu trabalho de autoconhecimento na Sociedade Brasileira de Eubiose. Esse encontro aqui que nós temos, todo sábado, é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base, sempre 2 bases fundamentais. Os ensinamentos de Helena Petrucci Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso querido mestre, o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. São 2 fundamentos básicos que nós seguimos, né? É claro que durante a nossa peregrinação a respeito desses assuntos, nós passamos também, abordamos os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade através dos tempos e das civilizações, né?
O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Então, outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI, início da era de Aquários, sempre salientando que o processo evolutivo terrestre atualmente está sendo norteado, dirigido pelo Ocidente, e o Brasil ocupa um lugar de destaque nesse processo, né? Conforme nosso mestre nos ensinou, o Brasil é o berço da nova civilização. É isso? Então, ele cita que essa nova civilização começará a partir do ano 3005, vai começar essa nova civilização. A pessoa pode pensar assim, mas daqui a 1000 anos, o que eu posso fazer? Aí que é interessante, pode fazer tudo já. É isso? A nova civilização tem o seu início no ano 3005, mas o trabalho é agora, É justamente esse trabalho importante, sedimentar o caminho para a nova civilização. E esse trabalho é muito importante para os brasileiros e principalmente para aqueles que estão na escola iniciática e de maneira exponencial na sociedade brasileira de eubiose. Então, aí está essas informações iniciais que nós queremos passar para todos, né, nesse momento importante. Bom, nós estamos aqui no dia 19, amanhã, dia 20, é justamente o domingo de Páscoa, né? Domingo de Páscoa, né? Justamente que a história, uma semana, finalizando a Semana Santa, né? A Semana Santa que foi característico final, né, da passagem do nosso mestre, nosso excelso mestre, nosso Senhor Jesus Cristo pela terra, nos trazendo esses ensinamentos maravilhosos, né? Então, são 8 pontos importantes, 8 dias importantes na Semana Santa, né? O primeiro ponto importante é o Domingo de Ramos, que já passou, domingo passado, né? Domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém, né? Entra em Jerusalém. E ele foi aclamado pelo pessoal todo em Jerusalém, foi uma festa muito grande, com a chegada do excelso mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Só que antes, isso está no Evangelho, antes de entrar na cidade, ele chamou um discípulo e pediu para ele ir numa propriedade próxima, né, que tinha animais, e pedir um jumento. Isso, pedir um jumento. E o Evangelho diz que esse discípulo foi lá, falou com uma pessoa, pediu um jumento, né, e a pessoa deu o jumento para ele. Ele trouxe o jumento e entregou para Jesus. Jesus, então, montou o jumento e entrou em Jerusalém montado num jumento. Isso foi uma característica muito importante do ensinamento dele, né? Veja bem, o povo que lá residia naquela época, né, em Jerusalém, entre os judeus, né, eles queriam um rei que viesse com poder e força para expulsar os romanos e reativar toda a potencialidade econômica dos judeus, né, de Israel, etc. Né? Mas esse rei, eles esperavam que ele entrasse montado num cavalo, né, num corcel, né, e dando demonstração de força. E Jesus entrou montado num jumento, dando uma noção de pacificação, de perdão, de amor, de não agressão. Isso aí já causou um certo espanto, né, para quem estava esperando um rei, né, o rei que viesse levá-los para um destino glorioso de domínio, né, expulsando os romanos. Isso já causou uma certa decepção. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos porque as pessoas pegaram folhas de palmeira e ficavam acenando para Jesus, né? Até hoje se tem esse costume, né, de utilizar folhas de palmeira na religião, né, para simbolizar justamente Domingo de Ramos, né? Na segunda-feira, passou o Domingo de Ramos, na segunda-feira aconteceu uma coisa muito importante. Já na segunda-feira, Jesus foi ao templo. Chegou no templo, o que ele viu lá? Ele viu um monte de gente fazendo comércio, né? Vendendo porco, vendendo cavalo, vendendo cabra, e trocando, vendendo roupa, um comércio tremendo, né? Jesus não gostou daquilo, né?
Jesus, então, diz o Evangelho que ele pegou um chicote, ele arrumou um chicote e expulsou os vendilhões do templo. Não com raiva, com indignação, com amor, mas com rigor. Com rigor, e ele disse: aqui não é lugar dos vendilhões do templo. Aqui, o templo é dedicado ao Pai Celestial. Não é um lugar para ficar fazendo comércio, né? Então, isso aí foi um exemplo que Jesus deu, justamente fazendo o que se chama na literatura, né? No Evangelho, a expulsão dos vendilhões do templo. Muito bem. Passou a segunda-feira. Chegou a terça-feira. Jesus voltou à cidade, no templo, ou próximo ao templo, e começou a falar sobre muitas parábolas. Na terça-feira, ele deu muitos ensinamentos a respeito das parábolas. Isso está no Evangelho também, né? Aí tem muita. Quem quiser ler lendo o Evangelho, a gente tem noção do que ele falou nesse dia, na terça-feira, né? Quarta-feira, no Evangelho não se fala, não se dá muita notícia a esse respeito, nem nos meios de comunicação. Mas o que se tem notícia é que na quarta-feira foi montado o esquema para a traição de Jesus, inclusive com Judas envolvido nesse processo de traição. Na quarta-feira, né? Aquele contato de Judas com o Sinédrio, etc., a casa de Israel, aquele negócio todo, né? E foi montado aquele esquema para aprisionar Jesus, etc., né? Foi tudo bolado, né? Montado, né? Isso na quarta-feira. Na quinta-feira, então, o que acontece? Foi justamente a quinta-feira santa, né? Foi o dia da Sagrada Ceia, né? Na quinta-feira acontece a Sagrada Ceia, quinta-feira santa. Jesus se reúne com os discípulos, né? E lá, fundamentalmente, como alimento, tinha o pão e o vinho, né? E Jesus, então, disse, né, ao pão: comei, este é o meu corpo. E ao vinho disse: bebei, este é meu sangue. Isso aí. Aliás, isso aí já era um costume, os estudiosos nos indicam, era um costume já muito praticado entre os essênios. Os essênios também ceavam com pão e vinho, né? Um costume essênico. Né? Muito bem. E depois desta Santa, após a Santa Ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos. Antigamente era comum, naquela época era comum, o dono da casa, quando vinha visitantes, ele mandava lavar, mas o dono da casa não lavava os pés, ele trazia um empregado dele para lavar os pés dos visitantes. Mas quem lavou os pés dos discípulos foi Jesus, né? Demonstrando uma humildade muito. Os discípulos ficaram sentados, e ele foi lavando o pé, pé por pé dos discípulos, né? Dando uma demonstração de humildade, de amor, né? Então isso aí está, né? Agora, durante a Sagrada Ceia, então acontece algo importante relacionado a Judas, que é justamente relacionado à traição de Judas. Então nós vamos ver aqui, nós vamos aqui ver em João 13, de 21 a 30. Nós vamos ver justamente a descrição da Sagrada Ceia, um resumo. Né? Eu devo dizer que nós temos os evangelistas, né? Os evangelistas todos, né? São Mateus, Marcos, Lucas e João, né? João que fala esse assunto importante que nós vamos revelar. De todos esses evangelistas, João era o que tinha um poder espiritual mais elevado. Ele tinha uma profundidade maior. Ele falava maior sobre Jesus. Tanto que ele nunca falou sobre milagres de Jesus. O Evangelho de João não fala sobre milagre, mas fala sobre a união de Jesus com o Pai Celestial. Então, João sempre dá uma referência de Jesus como justamente focando essa ligação de Jesus com o Pai Celestial. Né? Inclusive, João esteve presente na crucificação, né? Ele esteve aos pés da cruz. Ele era menino, tinha 15, 16 anos, né? Aos pés da cruz estava Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, né? E Marta, irmã de Lázaro, e o João estava aos pés da cruz. Né? Então, nós vamos ler aqui, fazendo uma referência agora, vendo a questão da traição do Judas. Né? A gente tem aqui
Agora eu não vejo muito. Nós estamos no sábado, sábado aleluia, né? Sábado aleluia. Eu não vejo muito, não sei se ainda existe, não? Mas há muitos anos, né, quando eu era criança, era muito comum, isso através dos tempos, né, não sei quanto tempo, a malhação do Judas. Eu não sei se alguém. Eu acho que isso aí deve existir ainda em cidades do interior. Nas grandes metrópoles não existe mais, né? Mas em regiões assim, afastadas dos grandes centros, ainda talvez ainda exista essa prática justamente da malhação de Judas, né? Eles fazem um boneco, né? Penduram num poste, num pau, num pedaço de pau, né? E depois, lá pela volta do meio-dia, eles faziam o quê? Botavam fogo nesse boneco, né? Que simbolizava Judas, e com um pedaço de pau eles malhavam como uma forma de castigar o Judas. Né? Agora, nós vamos ver aqui na descrição da Santa Ceia, de João 13, de 21 a 30, uma importante referência a esse sentido da traição de Judas. Né? Então, vamos ver o que está no Evangelho, de 21 a 30. Hein? Veja bom. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Um dos discípulos ia traí-lo. Né? Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Quando ele disse que um ia trair, os discípulos ficaram apavorados, um olhou para o outro, assim, sem saber a quem ele estava se referindo. Ora, continuando, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele que ele amava. E esse fez a Simão Pedro um sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então pediram para Pedro: olha, pergunta para Jesus a quem ele está se referindo, que vai o trair. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Ele perguntou para Jesus: quem é que vai trair o Senhor? Nós queremos saber, né? Respondeu Jesus. Aí Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Molhado onde? No vinho, né? Tomou, pois, um pedaço de pão, molhou no vinho, aqui diz molhado, né? Só pode ser no vinho, né? E deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Assim está no Evangelho de João. E após o bocado, imediatamente, entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Olha só. Somente no Evangelho de João isso é citado. Nos outros evangelhos, né, de Mateus, Marcos e Lucas, isso não é citado. Somente no Evangelho de João. Não é verdade? Então, o Jesus entregou o pão molhado para Judas e disse assim: o que você pretende fazer, faze-o imediatamente. Olha que interessante. Né? Jesus podia dizer assim: não faça isso, né? Não estrague tudo. Né? Não, mas Jesus disse assim: não, vai e faz o que você tem que fazer. Ele já sabia que ele estava dizendo que Judas iria o trair. Né? Agora, e João, então, no seu evangelho, diz que entrou nele Satanás. Satanás. Por quê? Na verdade, quem entrou nele, no corpo dele, não foi Satanás, foi Lúcifer. Isso, na Bíblia e no Evangelho, não é só falar do nome Lúcifer. Esse nome não é citado. Satanás é citado no Novo Testamento. Né? No Antigo Testamento, não, mas no Novo Testamento é designado o nome de Satanás. Então, quem tomou conta de Judas não foi Satanás, foi Lúcifer. Por quê? Agora a gente pergunta, por quê? Por quê? Porque é uma coisa muito importante. Judas não traiu Jesus. Essa que é a verdade fundamental. Essa malhação de Judas é errada. Judas não traiu Jesus. Judas fez aquilo que ele tinha que fazer por lei. Ele estava determinado para fazer isso, entregar Jesus. Mas ele não tinha força para isso. Judas não se sentiu com força suficiente para trair Jesus. Isso aí já estava acertado antes. Antes da Santa Ceia, Jesus e Judas já tinham conversado a esse respeito. Então, Judas fez esse sentido, né? De que dizem que foi uma traição. Mas ele não conseguia fazer.
Então, João, no seu evangelho, diz que Satanás tomou conta dele. Não, foi Lúcifer. Então, Lúcifer incorporou-se em Judas, aí Judas levantou-se e foi fazer o que ele tinha que fazer, conforme Jesus indicou, né? Foi completar o seu processo de traição, né? Porque ele não tinha força suficiente para trair seu mestre. Ele não tinha força suficiente para trair seu mestre. Tem um estudioso que escreveu um livro, agora não me recordo o nome dele, uma hora eu vou lembrar, um estudioso que fez um estudo, né? Ele fez uma reflexão. Ele, inclusive, deixa claro que ele não está no Evangelho, ele fez uma reflexão pessoal no diálogo que houve entre Jesus e Judas antes desse evento. Então, ele imaginou que Judas falou para Judas teria falado para Jesus assim: mestre, o senhor teria coragem de trair o seu próprio mestre? Judas, porque Judas não queria trair Jesus. Aí então, Jesus, isso na concepção desse autor, né? Jesus então teria respondido a Judas: olha, é por isso que o trabalho mais difícil é você que vai fazer, não é a crucificação. É esse trabalho que é mais difícil, trair o seu mestre. Então, ele não tinha condições de trair o mestre. Então, Lúcifer veio, tomou conta do corpo dele e levou Judas para fazer o seu trabalho. Fica muito claro. É claro que esse entendimento a gente só pode ter na escola iniciática. A gente só pode ter esse entendimento. Na religião não é entendido dessa maneira. Somente na escola iniciática, né? Então, Judas se levantou e foi fazer o que ele tinha que fazer. Agora, aqui está no Evangelho de João o seguinte: nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Judas se levantou para fazer o seu trabalho, mas ninguém percebeu exatamente o que estava acontecendo. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, Judas é quem trazia a bolsa, o dinheiro, né? Ele fazia os negócios, né? Comprava os alimentos, fazia tudo. Ele fazia as transações comerciais, né? Então, ele tinha uma bolsa onde ele levava o dinheiro, né? Justamente que usavam, né? Para a movimentação dos discípulos, etc. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Então, eles imaginaram que Jesus tinha dito para Judas ter ido fazer alguma coisa referentemente à sua função de comprar coisas. E ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. Era a noite. Já era noite. O que fez Judas? Judas não. Judas incorporado por Lúcifer. Judas não tinha condições de fazer sozinho isso. Olha, Judas foi o grande... Só na escola iniciática a gente pode entender isso. Na religião não se entende. Os dois discípulos maiores de Jesus foi Judas e Maria Madalena. Repetindo, hein? Os dois maiores discípulos, Judas e Maria Madalena. Agora a gente pode fazer assim, mas como é que Judas pôde fazer esse mal? Foi um mal que ele fez. Ele saiu dali e foi a Caifás, que era do Sinédrio, né? Entregar, se dispor para trazer os soldados para prenderem Jesus, né? Então, agora, como é que a gente pode entender pela escola iniciática como é que Judas pode fazer esse mal? Aí que está a polaridade. Não é bem nem mal, é o necessário. Judas estava destinado por lei para fazer o necessário. Era necessário que ele fizesse isso. Agora, como ele não conseguia fazer sozinho, então a própria lei, pelas leis cósmicas, Judas foi incorporado por Lúcifer e foi levado para o Sinédrio para entregar Jesus. E assim ele fez. Assim ele fez. E tanto que lá ele foi pago para fazer isso, segundo o Evangelho. Ele recebeu 30 moedas de prata. Ele recebeu 30 moedas de prata por essa falsa traição que se fala, né? Ele não traiu, ele fez o necessário. Ele guardou aquelas moedas na sua bolsa. Né? Daí, então, terminado a Santa Ceia, o que aconteceu? Eles foram justamente para o Monte das Oliveiras.
Eles foram para o Monte das Oliveiras, Jesus e os discípulos, na quinta-feira, à noite, já tinha à noite, né? Ele foi no Monte das Oliveiras, e foi lá que no Evangelho tem-se que Jesus, então, no Evangelho de Jesus fala para o Pai, afasta de mim esse cálice. Mas o Pai mostrou para ele a necessidade de todo esse evento que tinha que acontecer. Então Jesus diz, então faça-se em mim conforme a sua vontade. Então ficou determinado isso. E em seguida, o que acontece? Vem Judas, juntamente com os soldados romanos, né? Amando por decisão da casa de Israel. Né? Então, vieram e eles não conheciam direito Jesus. O Judas tinha que mostrar para ele. Né? Então, Judas, chegando perto de Jesus, beijou Jesus. Né? Porque eles não conheciam quem era, não tinham uma noção exata de quem seria Jesus. Então, Judas veio e beijou Jesus. Aí está aquele o beijo de Judas. Né? Aí os soldados vieram e prenderam Jesus. Né? Tanto que Pedro ficou muito bravo com isso, retirou a sua espada e cortou a orelha de um soldado romano. O Pedro tirou a espada e cortou a orelha de um soldado romano. Então, o que fez Jesus? Jesus pegou a orelha do soldado romano e colocou novamente no lugar. Fez o milagre da recomposição da orelha do soldado. Aí ele falou para Pedro, embainhe a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele chamou a atenção de Pedro, que ele não devia ter feito isso. Não devia ter agido de maneira violenta contra o soldado romano. Bom, evidentemente, aí Jesus foi preso, né? E nós sabemos aí o caminho, então, já era noite, né? Foi preso, aí tem toda uma série isso foi na quinta-feira, né? E ele foi julgado. Julgado não, ele já estava determinado o que seria feito com ele, né? Então, ele passou depois por Pôncio Pilatos, né? Dizem que ele foi julgado por Pôncio Pilatos, não é verdade, né? E a religião diz que ele foi crucificado por Pôncio Pilatos, é mentira. Pôncio Pilatos não queria crucificar Jesus. Né? Pôncio Pilatos sugeriu à casa de Israel que, em vez de crucificar, ele levasse uma chibatada e soltavam. Né? Mas a casa de Israel não quis. O Sinédrio não quis. Queria a crucificação de Jesus. Isso. Então, aí houve então justamente aquele evento, né, de Barrabás e Jesus, né? O povo já estava desiludido com Jesus, porque queriam um ser que viesse se tornar rei de Israel e tornasse Israel uma potência e dominasse e lutasse contra os romanos. Aí então o Pôncio Pilatos então determinou que o povo escolhesse entre Barrabás e Jesus. E o povo escolheu Barrabás. Soltaram Barrabás. E Jesus então foi condenado à crucificação. Mas a verdade é que Pôncio Pilatos ele não queria crucificar Jesus Cristo. A religião era nesse ponto. Tanto que, depois dessa decisão da crucificação, né, da crucificação de Jesus, Pôncio Pilatos lavou as mãos dele. Então, Pôncio está no Evangelho. Pôncio Pilatos diz, eu não quero o sangue deste justo nas minhas mãos. Não quero o sangue desse justo nas minhas mãos. Veja bem, outra coisa. Então, veja, outra coisa que a religião ensina, que Pilatos crucificou Jesus. Não foi verdade. Não foi verdade. Pilatos lavou as mãos por isso aí. Né? Aliás, eu devo dizer o seguinte, Roma tinha em Jesus uma pessoa excelente. Roma não tinha nada contra Jesus. Eu vou repetir. Roma não tinha nada contra Jesus. Para Roma, Jesus era excelente. Por quê? Jesus mandava pagar os tributos, pagar os impostos. Jesus mandava amar os seus inimigos. Não é verdade? O que Roma queria mais? Né? Um ser que ensinava que devia pagar os impostos e devia amar os romanos. Era o que Roma queria. Era tudo que Roma queria é isso. Então, Pôncio Pilatos não ia julgar, condenar Jesus. Um outro erro, né? Isso aí, agora entendido pela ciência iniciática, né? Então, houve a prisão de Jesus. Jesus passou por toda aquela morte, aquele processo que a gente sabe, né? De sofrimento, né?
através de tudo, né? E aí, então, houve então, a crucificação. A crucificação começou às 9 da manhã e foi até às 15 horas. Às 15 horas. Né? Então, é isso aí. Nós já falamos também que Jesus não morreu na cruz. Então, isso é um projeto, isso aí também é só em escola iniciática que se fala isso. Eu já falei isso no programa anterior, eu não vou repetir agora porque é um assunto muito extenso. Né? Mas Jesus não morreu na cruz. Ele foi tirado por José de Arimateia e foi autorizado por Pôncio Pilatos. Então, Jesus foi retirado da cruz vivo, isso, levado para a casa de Arimateia, e no quintal de Arimateia tinha a tumba, onde dizem que Jesus foi colocado, o cadáver de Jesus. Né? Mas não, o que colocaram lá na tumba foi só o manto sagrado que cobria Jesus. Mas Jesus foi levado para a casa de Arimateia, e lá foi tratado fisicamente por Maria, sua mãe, por Marta, irmã de Lázaro, por todos aqueles que estavam lá, né? Maria Madalena e assim por diante. O nosso mestre diz que ele estava tão machucado, foi tão vilipendiado, tinha tantas chagas terríveis, e o nosso mestre disse que ele foi levado para os mundos internos. Isso, para os mundos internos, e foi tratado pelos mestres nos mundos internos. Isso. Mas o Pôncio Pilatos liberou o corpo de Jesus, mas é claro que ele falou para Arimateia: olha, você leva, o Jesus está vivo, mas ele não pode aparecer. Ele tem que sumir daqui, senão eu que vou ficar ruim aqui. Como cônsul, né, ele não podia. Então, o que aconteceu? Jesus foi curado das chagas e ele foi para o Oriente. Isso. E hoje, inclusive, um historiador, um pesquisador, descobriu o túmulo de Jesus. Ele morreu em idade avançada no Oriente. E descobriu a sua sepultura em Leh, na cidade de Leh, na Caxemira. Então, ele morreu lá. Então, essa é uma história. Né? É claro que no domingo houve a ressurreição. Não houve a ressurreição do jeito que se conta no Evangelho. Né? E, na verdade, a ressurreição ela foi uma maia lançada por Maria Madalena para esconder justamente a verdade de que Jesus já havia sobrevivido. Né? Agora, veja bem, a gente diz que a ressurreição não existe? Não, a ressurreição existe. A morte não existe. O nosso mestre, o professor Henrique, diz que a morte é a maior das mentiras. E, seguindo o ensinamento de Paulo de Tarso. A morte é a maior das mentiras. Né? A nossa ressurreição é a vida eterna. A nossa vida é eterna, não é? O nosso corpo aqui é passageiro, né? A nossa vida é eterna. Então aí está o domingo, aí comemora-se então o domingo, a ressurreição, o domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus. Inclusive, a religião afirma que Jesus ressuscitou com corpo e tudo. Quer dizer, isso aí não é bem assim, né? Não é bem assim. O corpo é a lei cósmica, o corpo se desfaz. A ressurreição é do espírito, né? O espírito que tem vida eterna, o corpo não. Então, a ressurreição do corpo não bate exatamente com a ciência iniciática. Agora, as pessoas podem dizer assim, mas é muito difícil a gente entender isso, são tantas coisas que não batem com o evangelho, como é que a gente vai entender isso? Como é que a gente vai explicar? Aí eu dou uma explicação bastante clara do nosso mestre, o professor Henrique José de Souza. O professor Henrique José de Souza nos ensinou o seguinte: o mistério do Gólgota é o maior mistério que a humanidade tem para entender. Então, o sacrifício de Jesus, a sua crucificação, e todo esse processo é o maior mistério que a humanidade tem para entender, segundo o nosso mestre e professor Henrique José de Souza. Inclusive, em umas revelações, ele diz que um próprio discípulo dele, muito avançado, não vou citar o nome, né? Um discípulo dele muito avançado, né? Que o auxiliava muito, ele diz, nem esse discípulo entendeu. Ele tinha uma enorme capacidade de entender as coisas, nem ele entendeu o mistério do Gólgota. Então, um grande mistério a ser entendido pela humanidade. É claro que Jesus está entre nós, né? Jesus está entre nós, né? E ele nos afirmou: estarei convosco até o fim dos tempos.
Então, isso aí são coisas que a gente lê o Evangelho, né? Mas, através da ciência iniciática, a gente tem que entender exatamente as coisas de maneira objetiva, de acordo com a escola iniciática. Né? Isso aí, uma discípula de HPB fala, eu já falei no ano passado, né? Eu vou voltar a isso. Nós vamos ter momentos, proximamente, vamos falar sobre as parábolas de Jesus, vamos falar sobre a vida de Jesus inteira, né? Considerações específicas, e vamos também entrar em detalhes sobre a vida, o trabalho de Paulo de Tarso. Eu não vou entrar aqui, porque aí extrapola o tempo, né? O trabalho de Paulo de Tarso. Mas como hoje, amanhã é domingo de Páscoa, eu achei necessário, muito importante, eu falar sobre isso, a respeito desse momento importante que nós estamos vivendo através desse momento importante, né? Que é justamente a crucificação de Jesus. Devemos somente uma consideração. Esse calendário da crucificação de Jesus é um calendário lunar, não é o calendário solar que é admitido pela sociedade, né? Ele é um calendário solar. E a gente pode perceber que toda sexta-feira santa, se olharmos para o céu, a lua está em lua cheia. Lua cheia porque indica o quê? A fase lunar cheia significa que todo aquele processo de crucificação de Jesus tinha um peso muito grande da ignorância humana provinda do transbordo lunar. A parte negativa, as nidanas, provindas do transbordo lunar que veio junto conosco, né? Pelo transbordo lunar. Isso é um outro assunto também, que nós vamos entrar com detalhes em uma outra oportunidade. Aí está, então, algo muito importante que eu queria me referir hoje, por ser amanhã, domingo de Páscoa. Mas o assunto é muito extenso. Né? Muito bem. Então, nós vamos aqui, continuar. Agora nós vamos entrar num outro assunto muito importante do nosso tema, né? Que é justamente falar sobre o glossário teosófico. Glossário Teosófico, que é um livro importantíssimo que todos devem ter à disposição para ler. Ou ir a uma biblioteca, né? ler o livro na biblioteca, ou comprar o livro, né? O Glossário Teosófico de Helena Petron Blavatsky. Então, nós vamos ver aqui como se dá, vamos fazer apreciações sobre justamente a existência do Glossário Teosófico, como ele apareceu, e justamente para dar essa visão clara dessa questão. Né? Muito bem. Então, vamos ver aqui as dimensões do glossário teosófico. Né? Vamos ver as dimensões que o glossário teosófico tem. Né? O glossário teosófico de Helena Petron Blavatsky é um livro extraordinário, estranho, denso, fechado para os leitores superficiais, mas que se abre aos verdadeiros buscadores do mistério das coisas. Em certos aspectos é mágico, pois possui aquela qualidade de transformar as criaturas, de despertar os que estão imersos em sono profundo do condicionamento. Portanto, fica aqui um conselho, está no glossário teosófico, uma espécie de preparação à leitura. Leitor amigo, segure o livro cuidadosamente, sinta o seu peso, volume, disposição gráfica, a maciez ou rugosidade de suas páginas. Acaricie a sua capa lentamente, plenamente consciente do que está fazendo. Fique algum tempo silencioso e concentrado no fato de estar segurando firmemente este exemplar. É importante, pois tem em mão um texto profundamente significativo, que poderá modificar a sua vida. Olha, o glossário tem essa propriedade de dar informações importantíssimas a respeito da iniciação. Para muitos, o glossário teosófico é como uma esfinge. Para outros, uma estrela iluminando a noite escura. Fique certo que ele possui inúmeras dimensões insuspeitadas, profundezas que, uma vez exploradas, darão uma nova visão à vida. Olha só que importante. O glossário teosófico é um verdadeiro guia para os que anseiam algo mais do que o viver comum. Na dança das letras que se sucedem, vão surgindo conceitos provindos das mais diversas tradições da humanidade.
Centelhas provenientes dessa sabedoria arcaica, a teosofia, que permeia o inconsciente coletivo das idades. É um compêndio dedicado aos ardorosos estudantes das religiões, aos pesquisadores do mundo oculto, ao antropólogo e outros e tantos mais. O texto pode ser considerado como sendo um verdadeiro dicionário do oculto. Olha só, o texto pode ser considerado como um verdadeiro dicionário do oculto. Então, é uma obra maravilhosa. Por isso, nós recomendamos a leitura, ter à disposição o glossário teosófico para consultas e assim por diante. Não é só ler, ter para consulta, né? De termos importantes a respeito da teosofia, inicialmente, e, evidentemente, como consequência, a respeito da eubiose também. Né? Essa obra é agora, pela primeira vez, publicada em português. Na época falou-se isso. Né? É a ampliação do original lançado em 1892 por Helena Petrovna Blavatsky, no ano seguinte ao seu falecimento. Na verdade, o glossário teosófico foi iniciado por ela, mas é uma obra póstuma. Né? Foram os seus sucessores que deram sequência àquilo que ela já havia determinado, né? Nos seus ensinamentos. Né? Ela faleceu em 1892. Ela ia fazer 60 anos. Né? Ela nasceu em 1831. Né? Então, no ano seguinte ao seu falecimento, tendo a autora apenas visto as primeiras 32 páginas da primeira edição. Ela só constatou, em vida, apenas 32 páginas da primeira edição. O resto foi tudo feito pelos seus discípulos. O glossário nos dá informações procedentes de camadas do pensamento sânscrito, persa, tibetano, pali, caldaico, escandinavo, hebraico, grego, latino, cabalístico e gnóstico. Olha a amplitude só justamente do glossário teosófico, né? Dando ao leitor informações que se encontram dificilmente esparsas em várias obras quase sempre inacessíveis. Depois da morte da autora, inúmeros discípulos foram enriquecendo o trabalho original com novos verbetes ou a ampliação dos comentários, e a obra foi se tornando cada vez mais densa até assumir o atual porte. Eu acho que está aí eu acho que houve algum problema aí com essa, não querendo cortar aí a coisa, né? Mas no momento oportuno a gente mostra a palestra do nosso irmão Newton Schultz, mas para não dispersar a atenção das pessoas que estão ouvindo essas palavras, por favor. Né? Muito bem. Este livro é algo obrigatório na biblioteca do estudante sério do ocultismo. Apesar de, pelas suas características, mais parecer um dicionário, ele parece mais um dicionário, né? É uma verdadeira enciclopédia que poderá esclarecer muitas dúvidas e abrir novos caminhos de pesquisa. Olha só a importância do glossário. Aliás, nós temos seguido isso, né? Nós temos abordado o glossário em diversas oportunidades, termos específicos sobre os diversos conhecimentos do conhecimento persa, tibetano, caldaico, escandinavo, hebraico, como é dito aqui, né? É uma quantidade enorme de conhecimentos dados no glossário teosófico. A única diferença é que, neste caso, não existe, tal como que ocorre em várias enciclopédias, planos de leitura da obra. Não existe um plano de leitura da obra. Cabe ao leitor atento estabelecer o seu. Então, quando a pessoa vai ler o glossário teosófico, ela vai ter informações progressivas. Não é algo programado. Não é algo programado. É algo que é dito progressivamente através das letras, né, do abecedário, né, mas de enorme importância para o conhecimento oculto. Né? Cada verbete se engancha no outro. Cada verbete que é estudado tem uma comunicação com outro verbete, uma sequência muito importante. Né? Procure, essa é a orientação que dá justamente na apresentação do glossário teosófico. Né? Procure atentamente seguir as pistas reveladas pela leitura e verá como a leitura se enriquece. E com isso, novas dimensões vão surgindo aos olhos do leitor.
Novos caminhos vão se delineando que poderão levá-lo a uma compreensão profunda. Veja a importância do glossário teosófico. A leitura aprofundada do glossário permite desenvolver uma visão geral. A cada pequenino toque, uma nova visão surge, dando ao leitor uma visão significativa de um conjunto ainda não percebido. Então, uma nova paisagem vai sendo gradativamente revelada à medida que a neblina vai desaparecendo. Então, a pessoa vai lendo verbete por verbete, vai expandindo o seu conhecimento. As coisas vão, como que diz na apresentação, as coisas vão se encaixando, mas a pessoa pode imediatamente usar o glossário teosófico para procurar um verbete específico, uma palavra específica. Ou ela pode ler progressivamente o glossário teosófico. É interessante que no início ela leia todo o glossário, né? Inteiro, né? É um livro extremamente volumoso, né? Leia tudo e depois, com o tempo, ela vai utilizar o glossário como informações substanciais para o seu entendimento dos assuntos teosóficos. Né? É uma excitante aventura folhear as páginas desse livro e ir lendo aqui e ali os verbetes. Temos muitas vezes um choque quando vemos que eles vão significativamente se encaixando, produzindo uma visão em profundidade insuspeitada, fazendo aflorar ao nosso inconsciente imagens ali retidas há muito tempo. É um fenômeno que se dá no leitura, no glossário teosófico. A gente lê o glossário, vai indo verbete por verbete, de forma ordenada ou de forma esporádica, né? À medida da necessidade, mas à medida que a gente vai lendo os verbetes, vai se encaixando com novos conhecimentos, vai ampliando os conhecimentos. É uma obra extraordinária. Né? Tem-se subitamente a sensação de já vi, ou seja, em francês, já vi, aquilo já foi visto. Né? E o súbito assomo de alegria perpassa o nosso ser nesse reconhecimento. Nós nos tornamos alegres por ter esse conhecimento. A alegria advinda dessa descoberta é intensa e transformadora. É uma coisa especialíssima. A gente vai se aprofundando nos verbetes, vai tomando conhecimento, a gente vai se enriquecendo. Isso vai dando uma substância importante na nossa consciência, alargando a nossa visão, alargando o nosso panorama de visão iniciática, alargando os horizontes. Isso nos dá uma alegria muito grande. Quem já fez isso e está fazendo, percebe isso claramente ao ler esse livro. Né? Como já mencionamos, o glossário teosófico é, em certos aspectos, uma obra mágica. Uma obra mágica, pois permite tornar operativo o que antes estava praticamente adormecido dentro de nós. Cada verbete tem vida própria. É nitidamente recortado e cheio de cintilações. Cada palavra, cada conceito contém nuances, tem formas específicas que só um leitor atento pode captar. Quando se percebe isso, novas dimensões são conscientizadas. Uma leitura vertical aprofundada é uma inesquecível aventura no mundo desconhecido, cheio de tesouros insuspeitados pela maioria. Um mundo pleno de dimensões ocultas que, uma vez reveladas, modificam completamente as vidas das pessoas, fazendo-a despertar depois de um longo e profundo sono. Ela, pela primeira vez, ela percebe o real. Então, como diz aqui no glossário, ela pode fazer uma leitura horizontal ou uma leitura vertical. Uma leitura vertical é quando ela tem dúvidas a respeito de um termo qualquer, da teosofia, da eubiose, ela vai lá e consulta, folheia e procura pelo abecedário, né? A letra específica e vai justamente aproveitar os conhecimentos necessários para tirar suas dúvidas. Né? Então, pode ser feita uma leitura então, horizontal, né? E página por página, página por página. É importante que a pessoa, no início, faça uma leitura horizontal. Quer dizer, leia o livro inteiro, porque ela vai ter uma visão extraordinária. É claro que os termos não são fáceis. São termos derivados do sânscrito, né? de línguas antigas, né? Do hebraico.
não são fáceis de ser. Então, por isso que a obra é gigantesca, porque ela nos traz a possibilidade de analisar as frases ou palavras, né, que estão em termos muito antigos, né, tanto da Índia como da Grécia, né, e de Israel. Né? Então, isso é muito importante, essa, essa observação. Agora fazemos uma importante observação sobre Helena Petrovna Blavatsky, para dar continuidade a esse entendimento. Né? Há pessoas, veja bem o que no glossário está colocado, há pessoas que marcam uma época e que são capazes de exercer uma influência transformadora, tanto em indivíduos quanto na sociedade como um todo. Essa é o gênio, né? O mestre. Né? O mestre ou o gênio, principalmente o mestre, né? Sendo o veículo do conhecimento do Pai, conhecimento da ciência, o conhecimento da lei cósmica justa e perfeita, isso é transformadora. Há uma ação transformadora na vida do indivíduo, tanto no indivíduo quanto na sociedade. Né? Então, existem pessoas e seres de hierarquia que trazem esse conhecimento. O caso da Blavatsky, né? E o caso do nosso mestre, o professor Henrique de Souza. Né? Os dois fizeram trabalhos fantásticos, monumentais. Né? E outros tantos, né? Mas esses dois fizeram trabalhos monumentais. Né? E o Jesus o Cristo, então, nem se fala. Né? Nós já falamos na introdução, né, sobre a Semana Santa, um trabalho cósmico impressionante. Né? Bom, muito bem. Helena Petrovna Blavatsky foi uma dessas pessoas que provocou uma profunda transformação na sociedade, pelo menos naqueles que estão preparados para entender. É claro que nem todos estão preparados, ou nem todos, na maioria não está preparado para ler o glossário teosófico, nem de entrar em conhecimento da teosofia ou da eubiose. Mas aqueles que estiverem prontos e disponíveis para esse conhecimento vão ter um avanço extraordinário na sua visão cósmica. Né? Os depoimentos de quem a conheceu em vida, Blavatsky, são unânimes. Ninguém voltava a ser o mesmo depois de ter com ela em contato que não fosse apenas superficial. É a característica da Blavatsky. Né? As pessoas da época dizem, né? Uma vez que a pessoa entrava em contato com Blavatsky, ela sentia, pelo menos as pessoas mais sensíveis, né, e preparadas para isso, sentia uma mudança profunda na sua visão iniciática, na sua visão de mundo, de universo. Né? Também os lugares onde ela viveu foram sacudidos pela sua presença carismática, aguerrida e inconformista. Na Índia, por exemplo, por onde ela passou longos anos de sua maturidade, Blavatsky deixou marcas indeléveis. Ela passou parte da sua vida na Índia. Né? Sua participação no processo de conscientização nacional, que levaria mais tarde à independência do jugo colonial britânico, foi determinante. Olha só que importante. Ela teve uma ação muito importante na história da Índia. Veja que importante. Após sua morte, relativamente prematura, em 1891, ela ia fazer 60 anos. Quer dizer, foi uma morte prematura. Né? Em Londres, ela morreu em Londres. Pouco antes de completar 60 anos, Blavatsky transformou-se numa espécie de mito poderoso, capaz de influenciar um sem número de importantes inteligências criadoras, tanto na arte, na área da filosofia, como nas artes, nas ciências e da religião. A herança de ideias que ela deixou, traduzida no conceito de vários livros ou no trabalho ativo da Sociedade Teosófica, fundada por ela em Nova York em 1875 e que rapidamente se espalhou por todo o mundo e influenciou de maneira decisiva estadistas como Gandhi e Nehru. Veja, Gandhi e Nehru tiveram uma influência muito grande de Blavatsky, Gandhi e Nehru. Poetas como Yeats e Fernando Pessoa, em Portugal também, ele tinha uma proximidade, uma relação muito grande com as ideias de Blavatsky. Né? Pintores como Mondrian e Kandinsky, compositores como Alexander Scriabin, cientistas como Albert Einstein. Albert Einstein lia Blavatsky, leu Blavatsky. Olha só, Albert Einstein, o grande Albert Einstein. Oppenheimer, o outro grande cientista, né? E Thomas Edison, todos leram Blavatsky. Escritores como Bernard Shaw, Aldous Huxley,
além de gigantes do espírito como Rudolf Steiner e Krishnamurti. Todos eles leram Blavatsky. Aliás, Rudolf Steiner foi discípulo de Helena Blavatsky e depois se afastando teoricamente da teosofia, e sempre manteve a base da teosofia, mas originou o ramo da antroposofia, né? Que até hoje é fantástico no mundo inteiro, né? Tem escolas de enorme valor educativo, né? Uma coisa extraordinária. Né? Encontrar a razão pela qual a mensagem de Blavatsky encontra eco tão forte na mente de investigadores de áreas tão distintas, talvez não seja difícil de entender. Ela antecipa grande quantidade de informações, de colocações filosóficas e éticas, atendendo às necessidades da sua época, quando a crise do universo racional cartesiano já era bem evidente. É claro que houve uma crise racional, justamente pelo sistema racional cartesiano. Né? Agora, e também do positivismo, né? Também do positivismo também trouxe um processo de levar a humanidade a pensar de maneira material apenas, né? Material apenas, como já era bem evidente. Ao mesmo tempo, Blavatsky mergulha no passado mais remoto da humanidade, trazendo elementos da nossa paleohistória que ajudam na reconstrução da nossa tão dilacerada identidade de homens ocidentais. Na verdade, Blavatsky veio trazer esse conhecimento para o Ocidente, aquilo que estava lá no Oriente há milhares e milhares de anos, na Índia e no Tibete. Ela esteve nos mundos internos, vivenciou isso, né? Conhecimento nos mundos internos. Né? Então, isso é muito importante, esse trabalho que ela fez no sentido de ampliar, né? Ela deu uma ampliação. Isso é por causa da lei, nada acontece por acaso. Era o momento adequado para ela fazer trazer esse conhecimento para a humanidade, para fazer o seu desenvolvimento espiritual. Né? Então, isso é muito importante. É claro que nós devemos também salientar que antes de Blavatsky veio Allan Kardec. Né? A humanidade estava envolta na materialidade, né? Que até hoje se encontra, né? Que a ciência acadêmica não se pode falar em Deus na ciência acadêmica, nem em intuição. A ciência acadêmica não admite o termo intuição ou Deus, não. A ciência acadêmica não. Ela é basicamente materialista. Mas a ciência acadêmica que nós conhecemos vai se modificando com o tempo e vai se adequando às informações trazidas por Blavatsky. Então, as informações de Blavatsky e do professor Henrique de Souza são informações e conhecimentos que vêm de um tempo longínquo da Índia, né? Isso aí há mais de 900 mil anos, né? E muito mais que isso, há milhões de anos, porque esse conhecimento vem dado o Pai Celestial, né? A lei cósmica justa e perfeita, vem trazendo esse conhecimento desde a Lemúria, de Atlântida e assim por diante. E é claro que sempre existem os veículos, né? E Blavatsky foi um veículo, né? E, assim como Albert Einstein também foi um veículo, né? O Isaac Newton também foi um veículo da lei cósmica, trazendo os conhecimentos básicos para o entendimento da astronomia, da física, etc. E hoje nós temos a física quântica, né? Agindo também, levando a ciência a um conhecimento já muito adiantado, fazendo a abertura do caminho para levar o conhecimento para o mundo da ciência acadêmica. Né? Isso é inevitável. Isso é inevitável. Muito bem. Então, nós vamos parando por aqui, nesse momento, né? Abordando o glossário teosófico, né? E eu acho que abordamos dois importantes assuntos hoje, justamente a Semana Santa, sobre Jesus Cristo, algo importantíssimo. A primeira parte sobre o assunto filosófico. Mas na próxima, vamos continuar com o glossário teosófico, ampliando esse conhecimento. Bem, agora eu passo a palavra ao nosso Carlos Nascimento, para a gente trocar ideias a respeito de todos esses assuntos fantásticos.
Muito bom, professor. Boa noite a todos. Eu tive um probleminha, estou aqui no litoral, está chovendo, choveu 2 horas assim, Caiu a energia? Não. direto, caiu. Então foi. Mas eu peguei parte do que o senhor falou, professor. A primeira parte é muito Aqui em São interessante, Paulo né? deu enchente. Em São Paulo deu enchente também, viu? Tem bairros aí. São Paulo também choveu mais cedo. Aí acho que a chuva veio para cá. Anda chovendo bastante esse ano, né? Esse ano eu nunca vi chover tanto. Exatamente. Não, faz parte, né? A lei sabe o que faz. A A lei lei sabe. corre. A lei corre, mas sabe o que faz. Fala- Falando em a lei sabe o que faz, professor, a primeira parte o senhor falou sobre esse período que a gente está vivendo de Páscoa, né? Sim. Que foi a crucificação de Cristo. E a princípio, quando eu não estava numa escola iniciática, professor, eu tive o mesmo entendimento. Eu achava que Judas tinha tanto conhecimento de Cristo que ele achava que fazendo aquilo ele ia forçar Cristo a exercer o poder dele. Porque Jerusalém estava tendo um problema da expansão romana e os judeus não aceitavam isso. Mas o rei dos judeus, que era o Herodes, ele tinha um entrosamento muito bom com os romanos, né, professor? Tinha, Mas sim. a parte espiritual dos judeus, que era o Sinédrio, não. E Judas era uma pessoa que tinha muito conhecimento de Jesus, né? E foi muito interessante essa colocação do senhor, né? Que o Lúcifer, né, incorpora Judas para Judas conseguir fazer o que tinha que fazer. E o Sinédrio escolheu Barrabás porque Barrabás, na verdade, era um revoltoso contra a expansão romana, né? Exatamente. Mas E ele era um criminoso, né? Ele fazia ele crime. era um criminoso, mas a parte positiva para Não o era mestre, Sinédrio, era um criminoso. isso, a parte positiva para o Sinédrio é que ele era um revoltoso contra o Império Romano, e eles esperavam que Jesus fosse também. Então, como Jesus ele queria fazer a conciliação de Roma e Jerusalém, né, professor, que tinha que ter uma É. união, né? A união material e espiritual, e então isso não foi muito bem interpretado, né? Inclusive, o Jesus foi almoçar na casa do cobrador de impostos. Exatamente. Eu acho um absurdo aqui. Como é que o senhor vai almoçar na casa de um cobrador de impostos? Mas ele não veio. Inclusive, Jesus, ele ia na casa das prostitutas também, né? Isso aí está no Evangelho, né? Ele não ia lá fazer nada de errado, né? Mas Jesus falava assim, as pessoas diziam assim, mas esse homem fala com prostitutas, anda com cobrador de impostos, como é que ele pode ser mestre, né? Jesus disse o seguinte, eu estou presente ali onde precisam de mim, né? Eu estou presente onde precisam de mim. Mas ele sempre perdoava, de acordo com o Pai Celestial, né? Inclusive, a moça lá ia ser apedrejada, não é verdade? Isso. Todo mundo com pedra na mão para apedrejar, e Jesus, ela chegou, ele falou assim, quem tiver dentro de vós tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aí todo mundo começou a jogar as pedras fora, né? Por quê? Porque eles estavam para apedrejar aquela moça ali, que não tinha um comportamento sexual adequado, né? Mas ele, à noite, eles iam fazer festinha na casa das prostitutas, né? Jesus sabia disso, todo mundo sabia. Então a gente sabe da história, né? À noite eles iam fazer festinha não. Jesus não era contra ninguém, né? Contra o cobrador de impostos, né? Na verdade, cada um tem o seu karma. O seu karma, né? Exatamente. Jesus veio semear o amor, né, professor? Não a discórdia. Então, Jesus perguntou para aquela mulher, né? Ia ser apedrejada. Minha irmã, quem que está te acusando agora? Ela disse, mestre, ninguém está me acusando mais, foram embora. Então ele disse assim, nem eu te acuso, vai e não peques mais. É universal, né? Do amor e do perdão, né? Agora, Carlos, a gente diz assim, a humanidade daquela época não estava preparada para Jesus. Nem hoje está preparada. Nem hoje. Passaram-se 2000 anos, mas a sociedade não está preparada para Jesus ainda, infelizmente. 80% da humanidade não entende Jesus. 20% está lá. E apenas uma pequenina faixa entende Jesus. Né? Então, isso aí é o problema da civilização nossa,
da Terra, né? Mas a Terra está passando para uma quinta dimensão, isso está sendo redimensionado, né? Redimensionado. Ninguém vai para o inferno. Outra coisa que é uma coisa que não existe isso aí, né? A religião fala, o sujeito é condenado por Deus e vai queimar no inferno por toda a eternidade. Não é verdade, isso não é verdade. Não é verdade. Deus não condena e nem pune ninguém. Deus sempre dá oportunidades. Deus sempre dá oportunidade. Então, é claro que as pessoas, karmicamente, têm os seus momentos em que ela é levada para um ambiente, para outro, né? Para fazer a sua regeneração. Isso aí que é a resposta. Muito bom, professor Gilberto. Você tem alguma consideração a fazer? Oi, Carlos. Sim, recadinho para o pessoal que está online aí. Aproveitar para falar rápido, que eu estou com um carro de som alto aqui na rua, né? Bom, pessoal, esquece de deixar o like na nossa live, aí no vídeo aqui embaixo, no canal, no vídeo, né, na transmissão. Coloca ali o botãozinho do curtir e compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com as pessoas que gostam desse assunto, com as pessoas que se interessam, né, por esse tema. E se for novo aqui no canal, inscreva-se para receber as notificações sempre que tiver aqui as nossas atividades de sábado, de terça e também aos sábados, eventualmente, quando tem alguma transmissão ou qualquer outro dia eventual. Se você for inscrito no canal, você recebe as notificações. Então, fica aí a dica. Não deixe de deixar o link, compartilha e se inscreva aqui no canal. É isso, Carlos. Ok, voltou o som aí, né? Vou falar mais uma coisa. Tá bom, pode falar, professor. Queria falar mais uma coisa relativamente ao estudo do Evangelho, né? Às vezes normalmente as pessoas olham para Jesus e veem ele como uma vítima. Jesus não foi vítima. Jesus deu-se. Ele ofereceu o seu amor para a humanidade. Vamos dizer uma coisa? Se ele não quisesse ser crucificado, ninguém poria a mão nele. Se ele quisesse, ninguém poria a mão nele. Puseram a mão nele porque ele permitiu. Vamos deixar bem claro nisso? Por que ele foi crucificado? Porque ele permitiu ser crucificado. Porque se ele não quisesse, ele não seria crucificado. Ele se deu por amor à humanidade. Tanto que no Evangelho, num determinado ponto do Evangelho, ele falou para os discípulos, se eu quisesse, eu chamaria exército de anjos para me defender. Ele falou isso no Evangelho. Eu chamaria um exército de anjos para me defender. Ele podia simplesmente, sumir. Ele tinha a magia de levitar, sumir. Não pôr a mão nele, ele sumia na frente de todo mundo e ninguém poria a mão nele. Ninguém poria a mão de Jesus se ele não permitisse. Então, não, ele deu-se por amor à humanidade e aquele sentido de doação para a humanidade, crucificação. Por isso que o nosso mestre diz, o maior mistério para ser entendido é o mistério do Gólgota. A mesma coisa Judas. Né? Tem essa ideia, Judas traiu Jesus. Não. Pelo entendimento teosófico, pelo entendimento iniciático, Judas fez o que tinha que fazer. Judas fez o que tinha que fazer. E foi difícil para ele fazer isso. Já disse, né? Ele não faria o seguinte, não faria sozinho. Lúcifer, que no Evangelho chama de Satanás, incorporou-se nele e o levou para fazer. Depois, uma coisa que eu esqueci de falar, ele ganhou 30 moedas de prata. Ele colocou na bolsinha dele. Depois, sabe o que ele fez? Se matou. Ele não aguentou. Quando Lúcifer abandonou o corpo dele, ele viu o que ele tinha feito, né? Aí que ele se enforcou. Está no Evangelho, se enforcou. E as moedas, encontrar as moedas no saquinho dele, 30 moedas de prata. Olha, o conhecimento iniciático diz o seguinte, eu não sei, isso aí não tem no Evangelho, não traz isso. Então, através do conhecimento iniciático. Ninguém quis as 30 moedas de prata. Você acredita? Podiam ir lá pegar as moedas e dividir lá uma pequena fortuna, né? Ninguém quis. Então, a ciência iniciática diz que aquelas 30 moedas de prata foram usadas
quê? Compraram um Campo Santo, um terreno enorme, que virou um cemitério. Então, o dinheiro dele foi para comprar um enorme gleba de uma quantidade de terra e fizeram um cemitério, um Campo Santo. Nem o dinheiro eles quiseram, que era um dinheiro. Todo mundo achava que era um dinheiro amaldiçoado, né? Mas ele se matou, ele se enforcou. Isso está no Evangelho. Né? Então, ele fez o que tinha que fazer. Foi uma missão dificílima de Judas. Por isso que eu digo, Judas era os dois melhores discípulos de Jesus foram Judas e Maria Madalena. E Judas fez aquilo que ele não queria fazer, mas ele cumpriu a lei, né? Então, a questão não é bem é o necessário. É necessário. Agora a pessoa diz assim, por que é necessário? Aí que vem o mistério. O mistério está aí. A crucificação. A gente não pode entender, né? Como é que um planeta crucifica um anjo celestial? Cabe na cabeça isso? Não. Um planeta, a humanidade, crucifica um anjo celestial. Não cabe na cabeça. Mas isso aconteceria hoje também. A pessoa diz, isso aconteceu no passado. Não. Se Jesus estivesse presente, Jesus está presente aqui. Mas se ele se apresentasse fisicamente na humanidade de hoje, ele seria perseguido, seria preso, seria mortificado, não enjaulado, ele não seria crucificado, mas teria forma de martirizá-lo, de diversas formas. Ainda hoje, Jesus seria martirizado. E o interessante também, professor, tanto que é um mistério, né? Daí que surge o mistério, né? Quando Cristo desce da cruz, o mistério do sangue sagrado de Jesus, né? O cálice sagrado, que esse sangue de Cristo, ele peregrinou por lugares santos, né, professor? Pelas 7 catedrais do Oriente e pelas 7 catedrais do Ocidente. Uma outra coisa também que é difícil de entender é a questão daquele que lançou Jesus, né? Como é que é o nome dele? Isso. São Longinos. Longinos pegou a lança, é um soldado romano. Longinos lançou o Jesus. Não matou, mas a tradição diz que José da Arimateia recolheu o sangue de Jesus num cálice, né? Isso diz a tradição, né? No cálice do Santo Graal. E também diz que Longinos era cego de um olho, e o sangue de Jesus bateu no olho dele e ele recuperou a visão. Então, esse é um outro grande mistério. Como é que Longinos lanceia Jesus e tem toda isso que quer dizer, o lanceamento dele deu origem a essa questão do Santo Graal, essa ideia do Santo Graal, né? Do recolhimento do sangue de Jesus. Quer dizer, isso também tem uma linguagem figurada, a gente pode levar ao pé da letra, né? Isso. Ao pé da letra, tudo com uma linguagem figurada. Na verdade, o Santo Graal é um vaso, né? Aliás, na Índia, no conhecimento hindu diz assim, nós temos um recipiente, né? Esse recipiente, qual é o valor desse recipiente? Esse recipiente pode ser de ouro, de diamante, pode ser de prata, né? Mas o valor do recipiente está no seu vazio interno. O valor de uma taça não está na constituição física dela, está no que ela pode guardar dentro dela. Então, nós somos a taça do Santo Graal. Cada um de nós é uma taça, porque nós recebemos o Espírito de Deus em nós. Por isso que o nosso mestre, o professor Henrique Jesus Souza, diz assim, afirmou o seguinte, a inteligência do ser humano é a projeção do Espírito de Deus no homem. Então, o Espírito de Deus se projeta em nós. Nós somos a taça do Santo Graal. Cada um de nós é a taça do Santo Graal. E por isso que Jesus, num dos seus ensinamentos, diz assim, vós sois deuses. Isso é uma coisa extraordinária. Vós sois deuses. Vocês têm a divindade, todos nós temos a divindade dentro de nós. O ensinamento de Jesus é uma coisa extraordinária. Agora precisa estudar muito e meditar muito para entender, porque é muito difícil, né? Entendimento profundo. Né? Agora, uma coisa é fácil de entender, o amor universal. Aí não precisa estudar muito. Para isso não precisa estudar muito, né? Amor e perdão.
Aí não precisa estudar muito. É uma coisa de desenvolvimento interno. A pessoa pode se transformar internamente e entender que é fundamental o amor e o perdão. Não precisa fazer faculdade, não precisa fazer curso nenhum. É verdade. Isso é um conhecimento interno que a pessoa tem, independentemente do seu processo evolutivo educacional ou eclético, ou o que seja. Né? Muito bom. Tem uma colocação aqui do Guilherme Guazelli que fala o seguinte: Jesus foi crucificado porque não foi compreendido. É claro, ele não foi compreendido, claro. O nosso irmão Guazelli não foi compreendido. E não foi compreendido por seres que deviam ter compreendido, né? Seres que lidavam com a Bíblia, né? Lidavam com a Bíblia. Né? Agora, veja bem, uma outra coisa também que a gente não pode falar é que os judeus crucificaram Jesus. Não é verdade, não foi os judeus que crucificaram Jesus. Foi um grupo dentro da comunidade judaica que crucificou Jesus, eles tinham interesses muito profundos a esse respeito e levaram Jesus à crucificação. Devemos dizer que pela ciência iniciática é dito que esse grupo da casa de Israel, eu não estou dizendo a Judéia como um todo, é um grupo, eram remanescentes da Atlântida, da queda Atlântica. Eles estavam ali para fazer a sua redenção. Tanto que Jesus pregava, né? E os discípulos queriam transmitir esse conhecimento de Jesus para todos. Né? Então, Jesus disse assim, não leve esse conhecimento para todos, leve esse conhecimento para a casa de Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele falou isso, ovelhas perdidas da casa de Israel, porque eram reencarnação de seres lá da Atlântida, da queda Atlântida. Então, a gente precisa reconhecer isso, né? Colocar os devidos termos, o judaísmo, dentro de um termo bastante de entendimento a esse respeito. Né? Se bem no judaísmo, da mesma vez, temos várias correntes. Né? O judaísmo não é uma coisa só, temos várias correntes, né? Não só raciais, como de entendimento, isso desde o tempo antigo é assim. Né? Várias maneiras de se entender Deus e assim por diante. Mas a verdade é o seguinte, que a casa de Israel não levou os ensinamentos de Moisés à risca, né? Pelo contrário, né? Fizeram tudo o contrário. Né? Mas era um grupo específico que Jesus estava tentando redimir. O Jesus tinha duas funções básicas: redimir a casa de Israel e iniciar uma nova civilização. Não foi entendido. Né? Não iniciou uma nova civilização porque a humanidade não entendeu aquela presente naquele tempo. E hoje também dificilmente entenderiam. E a redenção da casa de Israel, ele deu início à redenção. Hoje, com certeza, eles estão redimidos ou não, aí Deus sabe. Né? Mas é um processo de redenção que todos nós temos a oportunidade, a nossa redenção. Né? Muito bom. Eu vou passar uns recados, professor, mas eu não estou vendo mais alguma pergunta aqui não, tá? Mas eu vou passar uns recados aqui para o pessoal. Eu queria primeiramente falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, tá? É um centro de terapias holísticas e esse espaço tem a sua matriz ali na cidade de São Lourenço, sul de Minas. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. Ele fica na Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1. Para mais informações, temos aí o telefone via WhatsApp, prefixo 35, número é 997566874, e endereço no Instagram, @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília e 2 endereços em São Paulo, no Departamento de Santana e Departamento do Sumaré. Eu queria só falar que a nossa roda de conversa, então, foi prorrogada para o dia 29, deixa eu ver aqui. Ela foi prorrogada, né, adiada para o dia 29 de abril, mas mesmo assim eu vou mencionar, a gente tem uma roda de conversa toda terça-feira, mas essa terça-feira a gente vai
não vai transmitir essa roda de conversa, porque a gente tem uma palestra do Newton Schultz, depois eu divulgo. Então, só lembrando que no dia 29 de abril, a gente tem como tema na nossa roda de conversa a arte como transformação e evolução social, que era para passar agora dia 22, em virtude de uma palestra do Newton Schultz, a gente adiou para 29 de abril, com Ana Paula Cambaúba e Márcio Cambaúba, pai e filha, né? Eles vão falar sobre a arte do poderoso veículo de mudança social, inspira, empodera, transforma a vida, educa, questiona, dialoga, conecta o humano com o divino e estimula a conquista de maior consciência individual e coletiva. O tema é muito interessante, muito atual, e os mediadores Daniela Troncoso e Carlos Antônio Nascimento. Eu queria falar também sobre a palestra do Newton Schultz. Em virtude desta palestra, né, o sistema geográfico, ele vai falar sobre o sistema geográfico, live com Newton Schultz, dia 22 de abril, às 20 horas. Como tinha coincidência de horário, a gente, então, está optando em adiar a roda de conversa em virtude dessa live do Newton Schultz. E ela é aberta ao público e o link de acesso é esse aí, ó, meetgoogle.com e TYB-HKFI-CBN. Então, é muito interessante, né? O Newton Schultz ele vai trazer muitas informações sobre os sistemas geográficos. Eu queria também falar sobre o aniversário, né, do nosso presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, o venerável Leonardo Faria Jefferson de Souza. Então, ele aniversaria hoje, né, dia 19 de abril. Então, desejamos ao venerável Leonardo Faria Jefferson de Souza muita saúde, paz e felicidade. E parabéns pelo seu aniversário. Bom, os recados eram esse, professor. Também eu queria falar lembrar, né, da palestra que teremos no departamento da Eubiose de Santana, né? Uma palestra pública, também aberta ao público, no sábado, dia 3 de maio, às 16 horas. A entrada é gratuita e também será transmitida pelo Conexão. Quem não estiver em São Paulo pode se conectar no YouTube, no Conexão 3005. O palestrante é o José Maldonado, ele é membro efetivo do Departamento da Lacerda Franco, e ele vai falar sobre os Vimanas, da antiga Índia, e o fenômeno dos discos voadores. Reflexões sobre o tema. Então, é interessante, e endereço aí do Departamento de Santana, para quem quiser assistir presencialmente, é Rua Conselheiro Saraiva, 538, próximo ao Metrô Santana. Bom, os recados eram esses, deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui. Deixa eu ver, Funsat, meu nome é Elias, tem como falar sobre Israel e Gaza? Bom, o que eu sei, o Elias, que Gaza, na verdade, era uma região, na época de Israel, antes acho que é da época de 400 anos antes de Cristo, né? Porque a Gaza foi uma região invadida pelos filisteus. Os filisteus é de origem grega e eles invadiram aquela região, então eles tiveram muito conflito, né, com o povo de Israel, né? Porque eles conseguiram ir ampliando o território, né? Teve muitas conquistas, uma hora eles ampliam, outra hora eles diminuíam, mas essa região de Gaza, a faixa de Gaza, era conhecida como Filistia, né? Por isso que quando os romanos chegaram, o Império Romano ele chegou, então ele coloca a identidade dele. Como Filistia é uma palavra de origem grega, eles colocaram Palestina. Então aquela região ficou conhecida como Palestina, né? E a faixa de Gaza, ela pertencia ao Egito, mas o Egito não tinha domínio sobre o povo rebelde da região de Gaza, então ele passou para Israel. Israel também não teve e ficou autônoma a região de Gaza, né? Eu espero que um dia eles se acertam em relação à política. Professor, o senhor quer falar alguma coisa ou não?
Bom, eu só quero falar uma coisa interessante, de maneira iniciática, né? Normalmente a gente, quando fala em guerras, a gente identifica Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Brasil, sei lá, França, né? Mas, na verdade, olha, as pessoas, o ser humano nasce onde a lei determina, pela lei do karma, né? Então, um alemão pode nascer francês, um francês depois nasce norte-americano, depois nasce brasileiro, e vai. O professor diz assim: cada um nasce na cidade certa, no momento certo, na família certa, no país certo. Não é verdade? Então, na verdade, as guerras, o professor fala assim: a guerra é maior das imoralidades. Mas não é uma característica entre países, é a ignorância humana. A ignorância humana, né? Então, eu posso ter aqui dois países, A e B, estão lutando, né? Os de A matam o de B, o de B mata de A. Mas quando eles morrem, todos aqueles que morrem, o que vive em A pode renascer em B. E quem é em B pode renascer em A. Então, nós não temos nacionalidade. A nacionalidade é apenas uma condição momentânea, né? A nacionalidade é momentânea. Agora, o que influi na questão da guerra não é a questão da nacionalidade, é a questão da ignorância humana, como o nosso professor falou, né? A guerra é a maior das imoralidades. Seja feito por quem quer que seja, de lá para cá, então não importa, né? De qualquer nação. Então, aí está uma explicação, uma visão iniciática que a gente tem, para a gente largar de mão essa questão de especificar, né? Não, fulano é de tal raça, de tal país, é contra aquilo, contra isso. Então, não, isso aí não funciona. A pessoa vai nascendo onde o karma determina. E ela vai ter que pagar aquilo de acordo com a lei do karma. O que eu posso falar é isso, né? Então, em relação à região de Gaza, mas ela fica ali espremida entre o mar, entre o Egito e Israel, né? O Egito, que tinha a soberania, não quis mais saber daquela região, deu para Israel ficou um tempo e depois, como se diz, deixou a região autônoma, né? Mas o importante é que eu espero que eles não tenham conflito. Verdade, eles criam o karma e continuam gerando. Cada um, olha, todos vão pagar o seu karma. Seja de que nação for, seja de nacionalidade for. O karma é universal. A lei do karma vem e o indivíduo tem que responder por aquilo. É lei cósmica justa e perfeita. Bom, a gente não tem mais pergunta, estamos quase chegando, estourando o horário. Bom, mais uma vez desejar parabéns ao nosso querido Leonardo Faria Jefferson de Souza, né? E pessoal, com consciência, hoje é sábado de aleluia, né? Todo mundo em vigília, porque amanhã a gente comemora o renascimento de Cristo. A ressurreição de Cristo. Ou seja, olha, a ressurreição, a morte é a maior das mentiras. Isso. Ressurreição, a morte é a maior das mentiras. Todos nós ressurgimos. Não fisicamente, mas em espírito a gente é eterno, né? E Cristo aparece primeiramente para Maria Madalena, né, professor? Para a gente ter a importância de Maria Madalena, né? Maria Madalena teve essa importância. A missão dela era essa. Ela jogou a ideia justamente da recuperação espiritual. É muito importante, né? Essa ideia, né? Como é que se fala? A ressurreição, né? A ideia da ressurreição é muito importante, né? Importantíssimo no conhecimento humano, né? Mas só que no caso de Jesus não houve exatamente a ressurreição, porque o seu corpo não foi encontrado, né? Então a religião diz assim, a ressurreição dele foi com o corpo e tudo. Não é verdade isso, não é verdade. O corpo dele, curado, né, ele foi para a Índia, né? Agora, a ressurreição, todo mundo ressurge espiritualmente, a vida é eterna, né? Então era isso, um bom final de sábado, um bom domingo de Páscoa, né? Vamos ter consciência aí com os momentos atuais, né? E com a semente que Jesus germinou, que é o amor, né? O amor a nós mesmos, o amor ao próximo. Não Mário Judas, não.
Não ajuda. Não ajuda. Isso aí é uma demonstração de ódio, né? Isso aí é um costume que eu nunca provei, nunca gostei disso. Eu também nunca gostei. A gente via, né? Mas não é um bom costume, é um costume que está ligado com o ódio, né? Exatamente. Não é a pregação de Jesus, né? Jesus, diz o Evangelho que no momento da sua despedida do mundo, ele falou assim: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Perdoa todo mundo, né? Então, Judas fez o que tinha que fazer. Muito bem. E um bom final de semana, né? E terça-feira tem a live aí, dia 22, a live do Newton Schultz. E até o nosso próximo encontro no sábado que vem. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Boa Páscoa para todo mundo, né? Temos um feriado bem prolongado. Aproveitem bem o feriado e nos encontramos aqui no próximo programa. Boa noite, professor. Bom feriado. Boa Páscoa. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa Páscoa. Carlos Nascimento, feliz boas Páscoa. Todos os irmãos aí, feliz Páscoa para todos com Jesus e todos os grandes mestres da humanidade. E luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.